Olá, meus queridos amados em Cristo Jesus. Nós agora vamos estar dando continuidade à nossa leitura diária e vamos estar trabalhando aqui o tema O Reino do Messias. É um tema muito propício, um tema em que a gente vai passar uma vida falando sobre de diversas formas, contextos e conteúdos bíblicos, para que cada um de nós possamos entender e compreender essa grande importância do reino do Messias sobre nossa vida. O reino dele não é aqui nesta terra, é uma nova terra, é um novo horizonte para todos aqueles que em Cristo Jesus estiver, né? Então nós vamos estar aqui fazendo a leitura diária. O pastor Joni, o nosso querido pastor Joni, vai estar ministrando no próximo domingo esse tema e creio que vai ser ricamente prazeroso ouvir esses estudos e aprender com o pastor Joni nesse próximo domingo. Vamos estar fazendo a leitura diária do capítulo 5 do livro de Isaías, sempre reiterando a importância de todos nós estarmos fazendo a leitura de versículo a versículo. Eu sei que alguns poucos irmãos não têm como acessar a internet por dificuldades ou por falta até mesmo de um aparelho, mas isso não pode ser um dificultor da leitura da palavra. Se você, minha querida, meu querido irmão, souber de alguém que não tem acesso à internet ou não tem um aparelho, que você possa ser um motivador para esse irmão ou irmã, de incentivar a fazer a leitura em casa, lembrar da importância de se fazer essa leitura e não ter a nossa revista, que trazemos um ensino maravilhoso sobre Isaías, seja apenas um peso de papel ou um enfeite ou algo que está na minha mão porque eu dizimo ou eu oferto. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para trazer crescimento para todos nós, na verdade, crescimento. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8 até o versículo 23, é uma leitura um pouco extensa. Ela fala sobre os ais contra os perversos. Aqui é um prejuízo de Deus diante das circunstâncias vividas e que pode muito bem ser retratada aos dias de hoje. Mas nós vamos estar fazendo a leitura e vamos estar trazendo alguma luz de alguns versículos, tá ok? Para que a gente possa entender no final de tudo isso, entender o reino do Messias sobre a nossa vida, sobre a vida da humanidade, claro, com um belíssimo fechamento do nosso querido pastor Joni. A palavra diz assim: ai dos que juntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até que grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os efeitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído é quem nesse meio folgava. Então a gente se abate
e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado, como tirantes do carro. E dizem, apressa-se, Deus leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios e seus próprios olhos é prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Esta é a nossa leitura de Isaías 5, versículo 8 ao 23, dando juízo sobre os ais contra os perversos da palavra de Deus. Nós fizemos uma leitura. O capítulo 5 ele abrange a parábola da vinha má, né? Aqueles que estão em Cristo e verdadeiramente não fazem a vontade do Senhor como deveria fazer. A gente, para entender o versículo 8, a gente precisa entender que o capítulo 5, do 1 ao 7, a gente não fez essa leitura, mas a gente vai colocar, fala sobre o proprietário e a vinha. Esse proprietário e a vinha representa o nosso Deus e também a nós, o seu povo. O cântico tem o cumprimento em Jesus Cristo, quando a gente lê aqui sobre a parábola, né? O cântico é a figura de Jesus, ao qual substitui as uvas bravas por fruto novo. E a gente vê isso lá no livro de Mateus, capítulo 21, e João 15, capítulo 15. Então, esse ai contra os perversos, como eu falei, é uma das primeiras dentre as 6 exclamações que o Senhor nos fala, proclamando a sua indignação, né? A indignação de Deus com a ganância, a indignação de Deus com a bebedice e outros pecados que o povo cometia. E esse primeiro ai, ele traz essa condenação à ganância. Isso é terrível, né? E nós estamos observando isso, né? Tudo isso. E quando ele fala sobre reúne campo a campo, é interessante o que a Bíblia nos traz a respeito dessas coisas, e por isso a importância de fazer a leitura. As terras pertenciam a Deus. A gente vê lá em Levítico capítulo 25, verso 23, e tinha sido repartida a famílias específicas como patrimônio. Lembra quando Deus prometeu novas terras, terra que mana leite e mel, né? E ali ela foi repartida depois de muita luta, enfim, ela foi repartida a famílias específicas como um patrimônio. Números 33, 54 mostra isso. E era a base da subsistência. Então Deus deu um recomeço ao seu povo, uma base para que crescesse, progredisse e se mantivesse como família. Privados de sua terra, os pequenos fazendeiros de Israel tornaram-se trabalhadores diários ou escravos. Então as grandes famílias, elas cresceram, elas se tornaram fortes no seu local de trabalho. E os pequenos produtores, os pequenos, aquele que tinha o seu quintal, uma plantação, acabaram se tornando escravos, diaristas desses fazendeiros fortes, porque ao longo da vida perderam o sentido daquilo que Deus lhe deu à terra, aos seus primeiros pais, né? A geração do Senhor. Então você vê a consequência de Deus ter permitido a separação de Israel
de ter separado o reino do sul, o reino do norte, por conta dos seus pecados que vinham crescendo dia a dia na vida deles. Não foi uma coisa que aconteceu da noite por dia, não foi isso, né? Fala sobre casa, o julgamento divino tem, versículo 9, o julgamento divino tem por alvo os ricos em sua autoindulgência. As mansões não servem de proteção dos olhos de Deus. Então a riqueza jamais servirá como proteção para os ricos diante de sua ganância, diante do mal que faziam e faz aos menos favorecidos. Versículo 9 é claro com isso. Ah, meu ouvido, disse o Senhor dos Exércitos, versículo 9, em verdade muitas casas ficarão desertas, até grandes e belas, sem moradores. Não tem para onde correr de Deus, não tem, né? O versículo 11 fala sobre o vinho, que esse é o segundo ai. Deus condena a bebedice. O beber em demasia é uma característica da corrupção social e da frouxidão moral. Essa é uma característica pelo qual Deus condena, porque o homem ele se perde na bebedice, ele se perde na embriaguez, ele perde o sentido das coisas. Então Deus condena essa questão da bebedice em demasia, né? A gente observa isso em Isaías 24, versículo 11, entendeu? Então temos que ter cuidado, né, com bebidas alcoólicas, porque ela pode ser prazerosa, mas ela é alucinógena quando em demasia, né? Eu particularmente abstenho de bebida alcoólica, porque faz grande mal, mesmo porque no passado eu já tive conhecimento dessas coisas quando estava no mundo. Então eu não aconselho fazer uso de nenhuma bebida alcoólica, nenhuma delas, nem mesmo vinho alcoólico. Sinceramente, é de cada um, na verdade, né? É de cada um. Mas aqueles que fazem uso de bebida tem que se cuidar para não se embriagar, porque trazem problemas sérios para a vida cristã, trazem problemas sérios para a vida no lar, para o trabalho, enfim. A bebida alcoólica, o pecado faz com que o homem sempre acaba se embriagando, então tem que ter muito cuidado, né? O versículo 13, ele trata sobre o meu povo, e fala sobre o cativo. O exílio, com toda a sua desgraça, é ameaçado como um julgamento contra o povo, que não tinha demonstrado qualquer conhecimento sobre a maneira certa de conduzir-se. Eu sempre menciono nas leituras, né, nessa questão aqui do livro de Isaías, e também até nas mensagens que eu prego, o prejuízo de Deus sobre a vida humana, né? Então, quando se comete algo que está fora do contexto de uma vida com Cristo, é fato que sofremos as consequências. Essas consequências, elas não são tão somente isoladas para aquele que comete o ato, mas ela acaba respingando na vida dos que cercam, né, dos semelhantes da humanidade. Veja bem, pegar um exemplo: se você tem um presidente em que faz o mal, e esse mal eu coloco com L e com U, toda a sociedade sofre com isso, né? Como nós tivemos aí no passado com esse presidente aí conhecido como Lula, né? Causou grande desgraça na vida do povo brasileiro. Lamento aqueles que o têm como presidente, mas eu não vou falar de política aqui, porque não é o tema, mas vem à memória, vem à memória quando a gente percebe que nossas crianças, que a sociedade como um todo se perdeu, e o quanto é difícil resgatar tudo isso. Até mesmo as igrejas e os pensamentos de muitos irmãos, mas Deus abençoe a todos com os seus pensamentos, e a palavra, como eu disse no dia de ontem, ela liberta, o conhecimento da palavra, né? Lá em Isaías 1:23, que foi até a lição que foi dada, o próprio autor da revista, ele faz uma alusão, né, para que quando a gente pensar em eleger governantes, porque ele fala sobre os príncipes da época, né, que governavam nesse tempo, e foi uma escolha do povo. O povo rejeitou Deus como rei e optou por ter um rei de carne,
e Deus permitiu que Saul, né, ali fosse rei deles, e ele foi contrário a Deus, e os príncipes que antecederam também fizeram muito mal ao povo, e faz uma orientação para que a gente possa colocar governantes, isso em todas as esferas, não só na questão política, mas também aqueles que irá nos conduzir na palavra de Deus, aos olhos da Bíblia. Aos olhos da Bíblia. Qual é o olho da Bíblia? É Cristo, aqueles que professam Cristo, aqueles que crêem na palavra, aqueles que conduzem a família conforme a Bíblia nos orienta, né? Tem um pensamento assim, e aquele que vê o povo como igual e se entristece com a pobreza e procura dar o melhor para o seu povo. Governantes que têm uma visão como essa, são esses que devemos estar ali colocando para nos dirigir. Fecha parênteses aí, tá bom? Então, o pecado acaba levando o povo para o exílio, né? Separado aí dos seus por conta do pecado. O versículo 14, ele tem uma expressão de cova, quando diz assim: por isso a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído é quem nesse meio folgava. Essa parábola, ela no original hebraico, ela fala sobre o Sheol, que é usada quase exclusivamente numa linguagem poética, ali em Provérbios 9, versículo 18. Isaías retrata aqui, na verdade, a morte como uma fera terrível que devora qualquer um, sem importar a classe social, incluindo tanto os nobres quanto a multidão. Versículo 13. Então, Isaías é muito claro. O ser humano está sujeito à morte. Todos estão sujeitos à morte, em seu tempo determinado. Gênesis 3,19 pontua muito bem isso, por conta do pecado. Então, ele fala sobre essa questão. O versículo 3 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Ele já está dizendo as consequências desse pecado. Muitos morrerão, estarão presos literalmente, cativo, fora de suas terras, e ali subjugado pelo povo assírio. E muitos morrerão ali, tanto nobres quanto pobres, não vai ter escapatória para ninguém. Então, cova retrata o grande sofrimento da morte em que esse povo passará por conta do seu pecado. O terceiro ai, no versículo 18, condena aqueles que zombam de Deus quando peca. Terrível isso, né? Isso é achando que Deus é conto de carochinha, conversa para boi dormir. Zomba de Deus, e Deus, com a sua mão justa, ele dará o recado que merece para aqueles que realmente acabam zombando do Senhor. O versículo 20 ainda dá continuidade ao quarto ai, condena a corrupção moral do povo, condena a corrupção moral. E o versículo 21 é o quinto ai, que condena o orgulho e a autojustificação. Então a gente vê o quanto o pecado ele descaracteriza a imagem e semelhança de Deus quando nós fomos criados. E Isaías ali estava chamando o povo à razão, para que pudesse mudar a sua forma de agir, de pensar. E o povo já estava literalmente indo no cativeiro, já estava literalmente ali sofrendo, mas como se não conseguisse ver a luz. A escuridão estava tomada no meio daquele povo. Estava terrível aquela situação ali. A gente vê no versículo 21 a expressão sábio e seus próprios olhos. Esta é uma expressão para designar uma autonomia irracional e arrogante. A revelação de Deus, o único que sabe de todas as coisas, é o único alicerce firme do conhecimento. A gente falou sobre isso, estudou, tem estudado e tem pregado sobre isso. Então, aquele povo, aqueles homens, eles estavam arrogantes no seu entendimento. Arrogante.
Quando a gente menciona alguma coisa que fere aquilo que alguém possa ter como certeza, se torna arrogante, como se fosse o maior entendidor da questão em si, né? Se eu menciono alguma coisa da palavra que não vai de acordo com o entendimento de vossa senhoria, se torna arrogante com a palavra que é dada. Por que não tirar as dúvidas e procurar crescer junto? E procurar a verdade junto? Ninguém é dono da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas cabe a nós tirar o contexto que seja o mais próximo possível da vontade de Deus. Não o que eu quero para o meu povo. Não o que eu desejo para o meu povo. O que eu quero e o que eu desejo tem que ser a vontade do Senhor. O que Ele quer, o que Ele deseja. E é isso que eu qualquer um que conduz o povo de Deus, tem que exprimir da palavra. Exemplos nós temos aqui na Bíblia. Aqui ele fala da arrogância, ele fala da corrupção moral, ele fala da bebedice. Então já está me dando sinais de coisas que não devem fazer parte da minha vida, da minha caminhada. E isso é recíproco, vida e caminhada de todos nós em Cristo Jesus, né? Então, meus queridos, a gente vê aqui o sexto ai, no versículo 22, que condena aqueles que pervertem a justiça, né? Valentes para misturar bebida, é a expressão usada. Isso se refere ao vinho e à cerveja com adição de especiarias. Eles tinham esse hábito na época de colocar condimento na bebida, né? Para torná-la mais forte, mais potente, né? Aquela coisa mais apimentada ou mais amarga, enfim. É o que eles tinham na época para tornar a bebida mais forte. E eram pessoas arrogantes, muito arrogantes. E isso demonstra muito bem a vida de indulgência que esse povo levava para subornar as pessoas. Entendeu? Enfim, alguns que estavam em cativo ali se associavam aos inimigos para tirar proveito. E o povo era maltratado muito com essas pessoas, né? O versículo 23, que foi o último versículo que nós lemos, né, fala sobre o suborno que envolve injustiça e ganância, tal como lá em Isaías 5, versículo 8. Então, essa leitura ela nos mostra o reino do Messias, que vem de encontro contra toda essa vida perversa e mundana em que a sociedade vive. Jesus veio para mudar tudo isso. Veio para nos ensinar que somos capazes de dar a volta. Veio nos mostrar o quanto precisamos estar nos preparando e capacitando para um dia estar no seu reino, com Ele, aonde tudo será perfeito. E quanto aqui vivermos, estaremos nessas aflições diárias da vida, lutando contra nós mesmos e contra os outros. Mesmo que a palavra diz que a nossa briga, a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra as hostes e potestades do mal. Como eu menciono às vezes, tanto Deus que tem preparado o seu povo para a sua vinda, Satanás também tem preparado. Ele vive ao nosso redor para enganar o povo do falso Messias. E muitos serão enganados. Muitos serão enganados porque a busca maior da humanidade é sobre a materialidade, sobre a matéria, riqueza, comer, beber e vestir. E o nosso Senhor, Ele vem nos trazer vida em abundância para um reino onde não haverá choro, nem ranger de dente, nem fome, nem sede. Não haverá nada disso. E Satanás está enganando a muitos, como se a continuidade da vida fosse nesta terra, com os prazeres da carne. E não vai ser isso. Meus queridos, Deus te abençoe na leitura diária e que possamos, em nome de Jesus, dar sequência a essa leitura e enriquecer o coração de cada um de vocês para que possa ter um bom entendimento quando for ministrado o contexto por inteiro de nossa lição 6, onde diz o reino, vem falar sobre o reino do Messias. Deus abençoe, Deus ilumine a todos em nome de Jesus.